Muito bem, amigos, vamos lá, temperatura baixa aqui na cidade de Ponta Porã. Nós vamos com mais uma edição do Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno aqui no YouTube, canal que você pode participar deixando o seu like aí, clicando no joinha, se inscrevendo no canal, que é muito importante, né? E você pode também divulgar os nossos links aí nos grupos de WhatsApp, você pode indicar para os amigos, você pode comentar nos nossos vídeos, neste que é o canal A Voz da População de Ponta Porã. E vamos com as informações de hoje. Tem a informação desportiva, as esportivas no final tem o Campeonato Brasileiro, né? No final do nossos vídeos aqui tem o Campeonato Brasileiro, porque hoje retorna, né, alguns jogos, e depois dessa rodada de hoje paralisa tudo até a decisão do Mundial de Clubes, que começa neste sábado. Vamos com as informações então, falando da situação que hoje tem chamado bastante atenção, que é a questão lá do STF, né? O inquérito fictício de golpe que vai caindo por terra, e o STF e o ministro Alexandre de Moraes do STF tentam dobrar a aposta, né? Tentam sempre dobrar a aposta. À medida que o inquérito sobre a suposta tentativa de golpe avança para a fase final no Supremo Tribunal Federal, as defesas de Jair Bolsonaro e do general da reserva Braga Neto articulam uma nova ofensiva jurídica, e as estratégias visam questionar a credibilidade da delação de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tida como um dos principais pilares da investigação. Os advogados dos dois réus, né, têm coletado evidências e articulado questionamentos para tentar abrir brechas processuais. No caso do Bolsonaro, a defesa, que é liderada por Celso Vilardi, concentra seus esforços em conteúdos publicados por supostos perfis ligados à família de Mauro Cid, como a esposa e até uma das filhas. Áudios capturados de tela dessas contas, em especial o perfil identificado como @gabrielar702, estão sendo usados para tentar comprometer a validade e a espontaneidade das declarações prestadas por Cid. Ou seja, ficou claro que há alguma coisa de errado aí, né, nas suas delações, né? Mentiras, né, e até omissões. Durante o interrogatório realizado na última segunda-feira, Vilardi questionou diretamente Cid sobre tal perfil. Diante do nervosismo, o ex-ajudante respondeu com hesitação: esse perfil não sei se é da minha esposa, mas Gabriela é o nome da minha esposa. A defesa acredita que esses elementos podem justificar a solicitação de novas diligências ou até sustentar um pedido de revisão criminal ao término da fase de julgamento. Já os advogados do general Braga Neto planejam desmentir a acusação de que ele teria repassado valores a Mauro Cid com o objetivo de financiar acampamentos que pregavam a intervenção militar. Segundo o depoimento de Cid, o dinheiro teria sido entregue no Palácio do Planalto para desqualificar essa afirmação. O advogado José Luiz de Oliveira Lima, conhecido como Juca, pretende solicitar as gravações das câmeras de segurança do local para verificar se há registros que comprovem ou desmitam o encontro. As estratégias adotadas pelas defesas de Bolsonaro e Braga Neto indicam um esforço coordenado para fragilizar a delação premiada de Mauro Cid, que por si só já está fraca, né? E que tem servido como base para diversas frentes de investigação no STF. Caso obtenham sucesso em colocar sua veracidade em xeque, os advogados esperam abrir caminho para reverter o avanço das ações penais ou, no mínimo, enfraquecer a narrativa da acusação, né? Eles continuam falando que o pessoal estava tramando um golpe e que a população, né, que estava na frente dos quartéis eram bancadas e que exigiam um golpe. Na verdade, o povo que esteve na frente do quartel pediu alguma coisa, pediu constitucional. Intervenção militar é constitucional, não é golpe, né? Então, eles estão querendo dizer que o povo estava na rua pedindo golpe de Estado. Na verdade, intervenção é constitucional. Então, nada de golpe, nem nesse fictício inquérito aí do STF e nem nos pedidos da população em frente aos quartéis. Claro, alguns excediam, mas intervenção militar é constitucional, então não é golpe. E uma aeronave da companhia Air India, né, que seguia para Londres, sofreu um grave acidente logo após decolar do aeroporto de Ahmedabad.
E uma aeronave da companhia Air India, que seguia para Londres, sofreu um grave acidente logo após decolar, né, do aeroporto Ahmedabad, no oeste da Índia, na manhã desta quinta-feira. O voo transportava 244 pessoas, sendo 232 passageiros e 12 membros da tripulação. O acidente mobilizou uma operação emergencial de grande escala e provocou pânico na região, né? O hospital civil de Azarwa, né, em Ahmedabad, virou o principal ponto de encontro para famílias em busca de notícias sobre o voo AI-171 da Air India, que caiu nesta quinta-feira e deixou pelo menos 240 mortos. Vivesh Kumar Ramesh, britânico de 40 anos, é o único sobrevivente. Os outros 241 passageiros morreram, assim como 5 pessoas que estavam em solo. E Ramesh contou ao Hindustan Times que o avião caiu logo depois da decolagem. 30 segundos depois, ouviu um barulho alto e o avião caiu. Foi tudo muito rápido. Ele sofreu ferimentos no peito, olhos e pés. O Boeing 787-8 Dreamliner partiu de Ahmedabad às 13h39 rumo ao aeroporto de Londres, Gatwick, mas caiu poucos minutos depois. O impacto causou um incêndio na aeronave e este foi o primeiro acidente fatal com esse modelo desde que ele começou a operar em 2011. Vishwash estava voltando ao Reino Unido com o irmão Ajay Kumar Ramesh, de 45 anos, depois de visitar parentes na Índia. Ele foi encontrado no assento 11A. Quando acordei, havia corpos para todos os lados, relatou. Desesperado em pânico, se levantou e saiu correndo. Vendo destroços espalhados, alguém o ajudou e o colocou numa ambulância e o levou ao hospital. Residente em Londres há 20 anos, Vishwash informou que sua mulher e filho também vivem na capital inglesa. O passageiro não conseguiu localizar o irmão, que estava em outra fileira. Visitamos Jill juntos, ele estava viajando comigo e agora não consigo encontrá-lo. Foi o que relatou, pedindo, por favor, me ajudem a achá-lo. Conforme relatado pela imprensa local, o clima nas demais áreas do hospital é de tensão e de ansiedade, com circulação de parentes e amigos de passageiros pelos corredores em busca de informações sobre sobreviventes, né? Relatos da imprensa local mostram destroços em chamas e fumaça densa nas proximidades do aeroporto, além de pessoas ao serem socorridas em macas e ambulâncias. Equipes de bombeiros atuavam no combate ao fogo, segundo imagens da agência Reuters, ou de várias outras agências de notícias. O aeroporto de Ahmedabad está fechado com todos os voos suspensos, informou um porta-voz do terminal. Esse é o acidente aéreo mais recente em solo indiano, depois de um caso de 2020, né, quando um Boeing 737 da Air India Express caiu que causou a morte de 21 pessoas. Agora esse, né, no aeroporto de Ahmedabad, está fechado, né, com os voos suspensos, e que esse modelo de aeronave, o Boeing 787, nunca teve um acidente. Foi o primeiro, né, que resultou em acidente. Logo após a decolagem, 30 segundos após a decolagem, o avião caiu, né, em uma área residencial ali próximo ao aeroporto, né, e causou 240 mortes, né, 241 das pessoas que estavam a bordo e de 5 pessoas que estavam ali nas localidades, né, na área residencial. Apenas um sobrevivente. Bom, vamos falar dos nossos anunciantes, vamos falar da Coop Home Office, né? Nosso parceiro aí desde o dia 7 de abril e que continua com a gente, vai continuar com a gente aí por muito tempo, se Deus quiser, né? A Coop Home Office que vem aí com um projeto arrojado, inovador, moderno, aquele prédio que está sendo construído ali na rua Deputado Aral Moreira. A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office, um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos.
Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. E é perfeito para sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. A Coop, incorporadora e construtora, né, tem tem grande experiência e traz para Ponta Porã um prédio moderno e bonito, né? Para quem ainda não conhece, é aquele prédio que está em fase de conclusão ali na rua Deputado Aral Moreira. E você que quer conhecer os planos para adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados, você pode ir ali na Deputado Aral Moreira, no prédio do Supermercado Bom Gosto. Está lá o nosso plantão de vendas, está a nossa equipe no plantão de vendas. Você vai entrar no Bom Gosto, antes de ir para sua compra, vai ver a maquete do prédio da Coop, incorporadora e construtora, né, da Coop Home Office, e ali a nossa equipe está sempre pronta e solícita para te atender. Você vai conhecer a planta, o projeto, você vai conhecer, né, os planos para você adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. Aquele prédio que está sendo construído ali na Deputado Aral Moreira, no quarteirão entre a Avenida Brasil e a Rua Antônio João, né? Então você vê aquele prédio aí que vem para modernizar e embelezar ainda mais a nossa princesinha dos Hervais. Seguindo com as informações, ontem nós tivemos aí o STF formando maioria para regular, né, as redes sociais. E na verdade é censura mesmo, no modelo chinês, né? É incrível, né? Os ministros falando em defesa da democracia, adotando um modelo chinês, um modelo ditador chinês. É incrível, né? Mas é o que acontece no Brasil. E a população tem que reagir, parlamentares precisam reagir, que eles estão tomando conta. Durante sessão do Supremo Tribunal Federal realizada ontem, o ministro Gilmar Mendes afirmou que todos os integrantes da corte têm admiração pelo regime chinês liderado por Xi Jinping. A declaração feita durante julgamento que discute a responsabilidade das plataformas digitais pelo conteúdo gerado por usuários gerou repercussão em um momento de correção pública. Ao ilustrar o seu ponto de vista, Gilmar mencionou uma famosa frase: não importa a cor do gato, mas que ele casse o rato, atribuindo-a equivocadamente ao atual presidente da China, Xi Jinping. A citação, no entanto, pertence ao ex-líder chinês também, né? Deng Xiaoping, figura central das reformas econômicas da China nos anos 80. A gafe foi prontamente corrigida pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, que esclareceu a origem correta da citação. As observações de Gilmar Mendes foram feitas no contexto de um debate mais amplo sobre a governança digital e a regulação das redes sociais, tema que, segundo ele, tem sido enfrentado com pragmatismo em países como a China. Não é exemplo, né? A China é um país de ditadura. Há quem fala assim, mas como assim de ditadura? Partido único, só para começar, né? Só para começar, só tem um partido, que é o Partido Comunista Chinês. Então, não tem democracia num lugar como esse. E durante a sessão do Supremo Tribunal Federal que discute a responsabilidade das plataformas digitais por conteúdos publicados por usuários, o ministro Flávio Dino reagiu às declarações feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Um dia antes, Bolsonaro havia mencionado uma fala de Dino, né, de 2010, quando o então candidato ao governo do Maranhão questionou o processo eleitoral. E questionou doído, né? Sem citar diretamente o ex-presidente, Dino rechaçou a tentativa de colocar críticas legítimas no mesmo patamar de desinformação. Segundo ele, a mentira existe e ela pode ser profundamente nociva, como mostrarei com o trecho do meu voto, segundo ele afirmou, né? Ou seja, ele jurou vingança ali mesmo, né? O ministro defendeu a distinção entre opiniões divergentes e a propagação deliberada de inverdades. Para ele, é verdade. Para os outros, são desinformações, né? Ele disse que é falso. É falso que tudo é uma questão de opinião. Você imaginar que a justiça eleitoral não funciona tão bem como você gostaria é absolutamente legítimo, segundo ele. Mas dizer que a sala escura no TSE, onde magistrados manipulam o código-fonte, não é opinião. É uma mentira tipificável, né? Ou seja, você não pode criticar, né? Não pode criticar. Bolsonaro prestou depoimento como réu em ação penal no STF
e tentou traçar uma linha de continuidade histórica entre suas críticas e declarações de figuras públicas anteriores, citando especificamente Flávio Dino como alguém que também teria levantado suspeitas sobre as eleições. Flávio Dino, sim, levantou suspeitas sobre as eleições, né? Em 2010, quando perdeu a eleição no governo do Maranhão. E o Bolsonaro está sendo vítima de um processo que precisa ser aprimorado, né? E... bom, né? Difícil. Para eles, é aquilo que eu sempre falo, para eles tudo pode, né? Para eles tudo pode. Para os outros não, para os outros é desinformação, é fake news. E aí você tem que, agora, nesse processo de ditadura que o Brasil, que está se formando no Brasil, ainda ver um ministro, né, comunista dizendo que a liberdade de expressão é um direito fundamental, mas não é absoluto. Embora seja essencial para a democracia e para a liberdade individual, existem limites e restrições que podem ser aplicadas em certos casos. Ou seja, né, ele está falando que só há liberdade, né, de expressão com ela controlada. É uma coisa muito doida que acontece nesse país, né? Mas vamos lá, né? Vamos seguir enfrentando todos esses problemas, porque se não enfrentar, eles vão acabar atropelando. Já estão atropelando, né? Preciso que haja a reação primeiro por parte dos representantes legais, que são aqueles eleitos pelo povo, deputados federais e senadores. O povo precisa, mas precisa mesmo pressionar os seus representantes para que enfrente essa situação. Senão nós vamos chegar a um ponto que depois não vai mais ter como virar esse jogo. Um desfecho silencioso e definitivo ocorreu no caso do jornalista Oswaldo Eustáquio, né? Nem tudo é vitória para o STF. A Audiência Nacional da Espanha recusou de forma irrevogável o último recurso apresentado pelo Brasil para extraditá-lo. 3 fontes do governo Lula confirmaram à imprensa que não há mais possibilidade de apelação na justiça espanhola, encerrando o processo de forma definitiva. A decisão mantida, apesar das reiteradas tentativas da diplomacia e da Advocacia Geral da União, sepulta qualquer expectativa de que Eustáquio seja devolvido às autoridades brasileiras. Uma derrota que escancara aí o ministro Alexandre de Moraes, né? A defesa de Eustáquio, embora ainda não tenha sido oficialmente notificada, já vinha alegando desde o início a impossibilidade jurídica de extradição, sob o argumento de que o Brasil, por ter aceito no processo apenas como assistente da acusação, não teria legitimidade para recorrer de decisões contrárias ao Ministério Público Estadual, ao espanhol, perdão, né? Entendimento que foi acatado pelo tribunal. Com a decisão, Oswaldo Eustáquio permanece em território espanhol, livre de risco de extradição. Tem que tomar cuidado, senão eles sequestram Oswaldo Eustáquio por lá, né? Porque a justiça esquece, já perderam, né? Falar também do Solo Forte, que é um dos nossos patrocinadores aqui também. A Solo Forte, que é uma empresa de planejamento, consultoria e agricultura de precisão, com foco em manejo para alta produtividade das lavouras, e composta por profissionais experientes, com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. A Solo Forte trabalha, né, colaborando estreitamente com produtores rurais, utilizando decisões fundamentadas em dados para maximizar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. A equipe da Solo Forte está constantemente presente no campo, garantindo um acompanhamento próximo e personalizado de cada lavoura. Implementado pela Solo Forte, né, práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas, minimizando os riscos e protegendo os investimentos dos clientes. É utilizado pelos profissionais da Solo Forte são utilizadas, né, tecnologias avançadas e práticas inovadoras para maximizar a produtividade das lavouras, garantindo colheitas abundantes e de alta qualidade. Esse é o trabalho, né, dessa assessoria que trabalha em conjunto com o pequeno e o grande produtor rural para que o resultado, né, seja muito melhor e seja muito maior. É isso aí. Então também temos o apoio ali da Conveniência Baturité, do nosso amigo Carlinhos Dalzáquer, né? Ali na rua Baltazar Saldanha, na frente da GESUL, já quase na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. E ali você pode tomar aquela cervejinha gelada. Hoje está frio, né? Você pode tomar um vinho, pode tomar um uísque nesse dia dos namorados aí, né?
levar um vinho, né, para comemorar aí com a namorada, com a esposa, né? Pode também tomar as bebidas, né, destiladas que tem por lá em suas variadas marcas. E você que não é chegado em bebida alcoólica pode, né, escolher lá as mais variadas marcas de refrigerantes e sucos naturais que tem por lá, né? E aquelas pessoas que não gostam de pegar filas em supermercados, tá muito frio, quer ir rapidinho ali na conveniência, vai lá, que é uma conveniência bastante sortida e você vai encontrar o que você precisa por lá. Seguindo com as informações, o presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, anunciou nesta quinta-feira a votação do requerimento de urgência do projeto de decreto legislativo PDL 314/2025. A proposta visa suspender o novo decreto do governo Lula que estabelece o aumento da alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Segundo Mota, a decisão de pautar a urgência do PDL contra o IOF ocorreu por meio da reunião do Colégio de Líderes. Com isso, o governo Lula pode amargar mais uma derrota na Câmara e a depender do resultado da votação do requerimento na próxima semana. Abre aspas para Hugo Mota, informo que o Colégio de Líderes se reuniu hoje e decidiu pautar a urgência do PDL e o projeto de decreto legislativo que susta os efeitos do novo decreto do governo que trata do aumento do IOF. Foi o que declarou Mota, que continuou. Conforme tenho dito, nos últimos dias o clima na Câmara não é favorável para o aumento de impostos com objetivo arrecadatório para resolver nossos problemas fiscais. A votação de urgência do PDL está prevista para a próxima segunda-feira, dia 16. O novo decreto do IOF foi publicado na quarta-feira, dia 11, apesar de o governo ter reduzido o aumento da alíquota fixa do imposto de 0,95% para 0,38%. A proposta não agradou os parlamentares. Outro ponto criticado no texto enviado pela equipe econômica é referente à alíquota diária do IOF, em 0,0082%, né? O dobro do percentual anterior, que era de 0,0041% ao dia. Em meio à crescente pressão da oposição liderada pelo deputado Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, o avanço do PDL pode sinalizar um novo momento de tensão na relação entre executivo e legislativo. Abre aspas para o Zucco. A medida marca um duro golpe no plano do PT de avançar sobre a renda da população e dos setores produtivos numa tentativa desesperada de aumentar a arrecadação a qualquer custo sem cortar um centavo sequer dos gastos públicos. Desde o início do governo Lula já foram criados ou majorados cerca de 25 tributos, uma média absurda de quase um novo imposto por mês. Para o líder da oposição, o governo busca arrecadar acima de tudo e em cima de tudo, desde o combustível à energia, dos investimentos às compras pela internet, das heranças às aplicações financeiras, segundo alertou o deputado Zucco, né? O Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul. E falando aí de uma sul-mato-grossense que provavelmente não vai ser eleita, né? Não vai ser reeleita, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI das Bets, encerrou os trabalhos nesta quinta-feira, dia 12, com desfecho surpreendente. Senadores rejeitaram o relatório final apresentado por Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul. A votação expôs bastidores conflituosos e confirmou o isolamento político da senadora diante das investigações. O placar foi de 4 votos contra o relatório e 3 a favor. O desgaste da senadora com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, pesou diretamente no resultado. Alcolumbre se recusou a prorrogar a CPI das Bets. A presença de parlamentares veteranos que criticaram a comissão durante o último dia de atividades foi vista como resultado da influência do presidente do Senado. Na chegada ao plenário, Soraya admitiu que nadava contra a maré ao tentar salvar a comissão. Mais tarde, ela reforçou a frase em público e confessou que recuou da ideia de prorrogar os trabalhos por causa do desgaste político. No relatório rejeitado, Soraya propôs o indiciamento das influenciadoras digitais Deolane Bezerra, Virgínia Fonseca e de outras 14 pessoas. A proposta causou polêmica imediata e acirrou os ânimos na comissão, né? Apesar das expectativas, a CPI terminou sem investigar figuras-chave em escândalos que envolvem as bets. A comissão ignorou lobistas apontados como peças centrais do esquema, o que levantou suspeitas de blindagem deliberada. Durante os trabalhos parlamentares de oposição, chegaram a acusar Soraya de manter vínculos com um dos lobistas mencionados. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará,
criticou o desfecho da comissão. Ele denunciou omissão flagrante e acusou os integrantes da CPI de inércia diante de possíveis crimes graves. A crítica de Girão provocou uma reação imediata do presidente da comissão, senador Dr. Irã, do PP de Roraima. Visivelmente irritado, Irã desafiou o colega e disparou: se quer comandar, assuma a presidência da comissão e arque com o peso das decisões. Mas agora, né? Agora que acabou fazer um desafio desse, a relatora da CPI deixou de fora do grupo de indiciados o lobista Silvio de Assis, acusado de ligação direta com parlamentares. Ele manifestou interesse em depor. Girão apresentou requerimento para convocá-lo e o pedido, porém, nunca entrou na pauta. Tá rejeitado, então, né, da CPI das Bets, que também não viu Giovanni Rouco Neto, que é o atual secretário nacional de apostas esportivas no Ministério do Esporte, nomeado em setembro do ano passado pelo governo do presidente Lula. Ele presidia anteriormente a Associação em Defesa dos Jogos e Apostas, uma entidade ligada ao lobby de pequenas casas de apostas online. Bom, vamos lá com as informações esportivas, né? Antes das informações esportivas, tem mais um aliado de Bolsonaro sendo buscado pela PF, caçado pela PGR. A Procuradoria-Geral da República, né, do Bozo, do Gonê, solicitou na terça-feira a abertura de um inquérito para investigar o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado. A apuração, que também será conduzida pela Polícia Federal, gira em torno da suspeita de que o ex-integrante do governo Bolsonaro teria tentado viabilizar emissão de um passaporte português para o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, com o suposto objetivo de facilitar a sua saída do Brasil. Mais um, né? Mais um, é só mais um. Vamos agora às informações esportivas também, pouca coisa, falar do Campeonato Brasileiro, que hoje tem jogos, né? Não estarão em campo os times brasileiros que estarão disputando o Mundial de Clubes a partir de sábado. O Mundial de Clubes começa no sábado, né? Vamos ver se a gente tem a tabela para ver quais os brasileiros que jogam, né, nas primeiras rodadas. Bom, nós teremos a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro sendo disputada hoje. Daqui a pouco tem Bragantino e Bahia. No Barradão tem Vitória e Cruzeiro. No Castelão, o Fortaleza enfrenta o Santos. Na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, tem Grêmio e Corinthians. No Morumbi, o São Paulo enfrenta o Vasco da Gama. Na Arena do Galo, na Arena MRV, o Atlético Mineiro joga contra o Internacional. Fluminense, no Mundial, enfrentaria o Ceará. Botafogo enfrentaria o Mirassol. O Palmeiras enfrentaria o Juventude. E o Sport enfrentaria o Flamengo. Esses jogos estão adiados. Vamos ver se a gente tem aqui o Mundial, a tabela do Mundial de Clubes, para que a gente possa passar aqui, né, para ver os jogos dos brasileiros, né, dos clubes brasileiros que estão nesse Mundial de Clubes. Deixa eu ver aqui se nós temos, para a gente deixar, né, o nosso público aqui a par do que vai estar acontecendo no futebol internacional e que tem brasileiros aí, né, nesse Mundial de Clubes. Vamos dar uma olhada aqui para a gente achar as tabelas, né, do Mundial de Clubes. Aliás, não é Mundial de Clubes o nome, né? É Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Vamos lá? O Palmeiras estreia no domingo, né, às 18 horas, horário do Mato Grosso do Sul, enfrentando o Porto, né, o Porto de Portugal. Nesse grupo aí tem o Al-Ahly no sábado, jogando às 20 horas contra o Inter Miami. O Botafogo joga também no domingo, enfrentando o time do Seattle Sounders, né? E nesse grupo ainda tem o PSG e o Atlético de Madrid. Depois tem o grupo do Boca Juniors, né? O grupo do Boca Juniors tem o Bayern jogando no domingo contra o Auckland City. O Boca Juniors enfrenta o Benfica, né? O português Benfica. O Flamengo está no grupo D, onde tem Chelsea, Esperance e o Los Angeles FC. O Flamengo joga contra o Esperance, né? E o Chelsea enfrenta o time do Los Angeles. O Flamengo joga na segunda-feira, às 21 horas, horário do Mato Grosso do Sul. Outro sul-americano que está na competição é o argentino River Plate, né? Que vai enfrentar o Urawa Reds do Japão na terça-feira. E nesse grupo ainda vamos ter o Monterrey enfrentando a Internazionale de Milão, da Itália. O Fluminense joga na terça-feira também, ao meio-dia, né, em Nova Jersey, contra o Borussia Dortmund, né? Parada dura aí para o time brasileiro. Nesse grupo ainda tem o Ulsan
e tem o Mamelodi Sundowns, né? Esse é o grupo aí do Fluminense. Teremos também outro brasileiro aqui, não, esses são os brasileiros envolvidos, né? Flamengo, Fluminense, Botafogo e o Palmeiras, que estão na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que começa no sábado. São essas as informações. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui, né? Aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.